Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio pensado rolando com o nosso campeão do mundo, Gukesh, aqui jogando contra o forte jogador uzbek Nodirbek Abdusattorov, que também é um dos caras que tá lutando para chegar em 2.800 de rating, também tá lutando, é a nova elite do xadrez mundial. Grand Chess Tour, Superbet Romania Classic, bora dar uma olhada então nessa partida. E também rolou muita emoção aqui na partida do MVL, tá bom? O acrobata do xadrez contra o filipino, que joga pelos Estados Unidos, Wesley So. O torneio tá pegando fogo. Na partida do Gukesh, vamos olhar na visão do campeão do mundo, fazendo aí a nossa tradição aqui do canal. Peão do rei foi jogado, o campeão do mundo responde com E5. Temos cavalo em F3, cavalo faz a proteção. A abertura italiana, a variante Giocopiano. E aqui D3, tirando, aqui possibilitando tirar o bispo. Cavalo vem para F6, bispo crava. E aqui um lance que eu respeito muito. Eu confesso que nesse tipo de posição eu jogo um lance do tipo bispo E7 aqui, tá? Não é o melhor lance da posição, não é ruim também. Qual é o ponto todo? Eu não gosto de ficar cravado aqui para sempre. Tenho conflito de jogar um D6 meu bispo não poder voltar. O Gukesh não tem esse conflito. Ele joga com o fino aqui D6. Vamos ver como é que joga assim. Porque agora, qual que é o problema disso? Tá cravado. Assim, não é muito fácil sair dessa cravada, né? Vai jogar com esse incômodo. Aqui C3 foi jogado pelo Abdusattorov e aqui A6. O Gukesh não tá preocupado com isso agora. Segue expandindo aqui na ala da dama. Cavalo de bem D2, bispo fica estocado em A7. Roque coloca o rei em segurança. E o Gukesh joga um H6, questiona o bispo, que fica em H4. E bispo G4, não tá preocupado em jogar bispo E6, dama E7, nada disso, galera. Porque aqui a gente fica tão incomodado muitas vezes que a gente acaba jogando isso. O Gukesh vai jogando de outra forma. É legal a gente aprender com o campeão do mundo aqui. A4 foi jogado, dama D7. O lance é surpreendente. Esses caras têm um entendimento muito forte. O Abdusattorov não gastou nada no relógio até agora. Tá jogando aí nos acréscimos, jogando ao toque. E o Gukesh, meus amigos, vai para essa ideia de permitir bispo por F6, uma vez que isso também dobraria o peão. É verdade, enfraquece o domínio das casas centrais? É verdade, mas abre uma avenida de contrajogo, né? Então, muito interessante esse lance dama D7, podendo até mesmo ir para o grande roque no futuro. Seguimos com o lance B4. O Abdusattorov fala, ah é? Então pega essa, você vai para o grande roque? Não vai não, já solta um ataque. Cara, o Gukesh segue com o lance cavalo em E7, não se preocupando mais uma vez com esse estrago na estrutura de peões que pode acontecer com o bispo por F6, uma vez que ele tá apostando mesmo no contrajogo na outra ala. E pode ser que ele queira jogar com o rei no centro. Bispo G3 foi jogado, legal, né? E o cavalo pula para casa de G6 e dessa maneira super esperta, vejam que sofisticado, o Gukesh se livrou da cravada. Ele se livrou daquele bispo em H4. E aquele bispo em H4 não tomou o cavalo, né? O Gukesh não teve medo de fantasmas. E aí ele descobriu que os fantasmas não existem, meus amigos. Dama C2 foi jogado pelo Abdusattorov. Roque coloca o rei em segurança. E olha que forte isso, que forte. Agora o bispo tá numa excelente diagonal, né? Não ficou lá em E7 tapado. As peças se desenvolveram. Abdusattorov segue com D4, apoiando aí, empurrando o centro. Cavalo H5, ataca o bispo, de olho também na casa de F4. Rei H1, temos aqui o lance torre de A em E8, colocando um raio-x no peão central, trazendo mais uma defesa. H3 questiona o bispo, e aqui sim, bispo em E6, lutando pelas casas claras. Bispo H2 foi jogado pelo Abdusattorov, mantendo o bispo de casas escuras no tabuleiro. O cavalo de H pula para a casa de F4, um forte cavalo aqui do Gukesh. Temos trocas, bispo toma, dama toma e torre de A em E1 vem dar suporte para o peão central. Dama em F6. Começa a existir tema tático. Se esse cavalo se movimentar, vai ter cavalo por H3, seguido de dama por cavalo com cheque. Por isso esse cavalo está amarrado na defesa. Abdusattorov segue com o lance D5, um lance corajoso que ganha espaço na ala da dama, vai vindo com esse batalhão, ao mesmo tempo abre a atividade do bispo de casas escuras. Gukesh segue com o lance torre C8, aqui ele está incomodado com esses peões aí avançando na ala da dama. C4 foi jogado, C6, Gukesh imediatamente parte para combater aqui na ala da dama. Dama B3 foi jogado, dama volta aqui para casa de E7.
e A5. Vejam a luta agora se estendendo por essa ala. Dama D7, dá mais controle nessas casas claras. Cavalo aqui em G1 foi jogado e B5, cara. Vejam que o Gukesh viu um possível incômodo, uma possibilidade de contra-jogo na ala da dama, ele passou imediatamente a ação para lá. E aqui ele está. Peão toma foi jogado, Ampassan, bispo toma, e agora temos o lance cavalo em E2. O Abdusattorov também falou o seguinte: o Gukesh foi combater a ala da dama, eu também vou combater o que tá me incomodando. E foi para cima da casa de F4. Cavalo por E2 foi jogado, temos torre por E2 e aqui C5. B5 foi jogado tentando criar um peão passado. Torre em A8, dando suporte para o peão. Temos peão toma, torre toma e aqui F4, cara. Que partida, em que nível. A gente vê que o Gukesh começou a atacar na ala do rei. Aí o Abdusattorov foi para a ala da dama. O Gukesh falou, é melhor eu cuidar um pouquinho da ala da dama. E aí o Abdusattorov mandou bala na ala do rei. Sensacional. A partida segue com E por F4, bispo por F4. E aqui, bispo D8. Esse bispo tá triste aqui. Podia tomar aqui também. O Gukesh preferiu jogar bispo D8. E aqui o bispo volta para casa de G3 e o bispo vem para F6. Combater aqui os ataques nas casas escuras, dominando aqui as casas, essa longa diagonal. Cavalo em F3 foi jogado pelo Abdusa. Temos torre de F em A8. Bela atividade das torres aqui do Gukesh. E aqui, rei H2, tira o rei aí da fileira do fundo, traz uma coesão, protege o bispo que estava solto. Dama em E7, temos aqui o lance E5, meus amigos. O Abdusattorov quer a ação, vai para essa ruptura de peão. Bispo toma, cavalo toma, temos trocas, cavalo toma, bispo toma e peão toma. E agora o Abdusattorov entregou um peão, tem um peão a menos, mas segue com o lance dama G3, meus amigos. Indo para cima aqui desse peão do Gukesh, que defende com o lance F6. O Gukesh segura a rapadura, tem um peão a mais, mas existe sempre esse perigo desse peão passado. O Gukesh também tem um peão passado. Aqui, torre B1 foi jogado, dominando a coluna B, o ataque é perigoso. Torre em A3 ataca a dama vem para casa de G4, se mantém aqui com boas possibilidades. E a torre de 3 vem para casa de A4 pressionar o peão. Torre B6 está vindo para o contra-jogo, cara, é um ataque perigoso. A partida segue com torre em F8, o Gukesh tem que se defender um pouco, porque apesar do peão a mais, aqui o Abdusattorov está invadindo a posição. Dama em E4 foi jogado, o Gukesh vai para um dos únicos lances da posição, o fino. F5, meus amigos, devolvendo o material na hora certa. Ele também está querendo eliminar o defensor desse peão. Vamos ver. Dama toma. Os riscos de checkmate já diminuíram aqui. O Gukesh, com essa troca, aliviou um pouco a pressão que ele estava começando a sofrer. Mantém-se com um peão a mais. Mas o Abdusattorov ainda tem peças muito ativas. Uma torre na sétima, possivelmente duas. E um peão passado, disparando, meus amigos. Gukesh segue com o melhor lance da posição, rei H7. Nessa hora que a gente vê a habilidade também de defesa do campeão do mundo, né? Rei H7 é o melhor lance da posição, controla a casa de G6. Seguimos com o lance torre de B em B7 e aqui torre G8. É necessário se defender. A partida segue com torre de B em C7, pressionando esse peão, não dando tempo de jogar o lance torre D4. E aqui o Gukesh segue com mais um lance fino aqui, o lance torre E4, meus amigos, atacando uma das torres. Essas duas torres na sétima precisam ser combatidas. Aqui torre por E4, F por E4, torre por C5, recupera aqui o material. Tudo igual, agora que nível, hein? E aqui a gente tem os peões que começam a disparar, as torres vão para cima dos peões, as torres lidam com os peões, e a gente tem aqui, portanto, eles começam a repetir simplesmente uma formalidade. E temos esse empate. Meus amigos, vocês perceberam o nível dessa partida que acabou no lance 56. Foi um empate, na minha opinião, não foi um boring draw, foi só um draw, foi um draw emocionante, com uma verdadeira batalha, né, de altíssimo nível. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Aí, a precisão não podia ser diferente, né? Os caras jogaram como uma máquina. Vejam que o gráfico aqui, o Gukesh, um pouquinho, em alguns momentos, um pouquinho, né? Melhor, o que é interessante isso, jogando de negras contra o Abdusattorov. Mas jogaram, assim, com uma precisão impecável, né? Ninguém deslizou, ninguém, nada. Impressionante o nível dos caras, né? Muito bom, aqui a partida do Gukesh. Vamos dar uma olhada também agora na partida aqui do
Wesley So, meus amigos, o mineirinho jogando contra o acrobata do xadrez, Maxime Vachier-Lagrave. Partida que começa com o peão do rei. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e temos uma abertura Rui Lopes aqui pelo França. A6 foi jogado, bispo vem para 4, cavalo F6 ataca o peão central, roque. Meus amigos, deixando o peão. E o Wesley So fala, quero ver como é que você tá de teoria. Captura o peão, D4 tenta expor aqui o rei no centro, bispo E7 não permite isso, devolve material. Torre E1, fala, não quero material agora não. B5, do jeito que o MVL gosta, né? Essa confusão. Você tem uma peça? Não tiro ela, eu ataco outra. Né? Aquela confusão maluca. Torre por E4 foi jogado pelo MVL. E aqui D5 jogado pelo Wesley So, fino da posição. Agora atacando a torre, tem uma peça a menos o Wesley So. Mas ele tem um peão a mais e tá atacando 2 peças. E aqui o MVL vai pro fino do fino, a confusão. Eles jogam isso rápido, acho que eles conhecem essa abertura. O MVL vai pro melhor lance da posição. Cara, é a cara do MVL jogar esse tipo de abertura, né? Você tem um bispo atacado, uma torre atacada que você faz, ataca esse cavalo em defesa e deixa a torre, né? Umas coisas maravilhosas. Aqui o Wesley So só tem um lance bom, ia tomar o cavalo. Seria desastroso tomar a torre e levar aqui esse duplo, e aí por mais que você tire, aqui a dama tá vindo o cavalo por, e aqui depois de dama por, simplesmente bispo B3, e as brancas estão melhores, 2 peças por uma torre, com certeza vale a pena jogar assim, as brancas têm vantagem, né? Por isso, meus amigos, que isso, cara, que lance é esse aqui do MVL? A partida segue com o cavalo por E5 e agora a torre por E5. Agora, pela velocidade com que eles jogaram, creio eu que eles sabem o que estão fazendo aqui, né? Já conhecem isso. E B por A4 agora, o Wesley So recupera o material. Agora, Rafa, eu não gostei dessa variante aí, porque o Wesley So, ele vai ficar aqui com esses peões da coluna da torre, que são peões dobrados. Isso não é muito bom. Verdade, fato. Ao mesmo tempo que, vamos olhar pelo lado bom, as pretas têm o par de bispos, ok? Bom, brancas têm a vez de jogar, fazem um lance dama E2 dizendo que não vai ser tão fácil fazer o roque aqui com essa pressão. Por isso F6 foi jogado, atacando a torre também na da casa de F7 para o rei, uma vez que não tem o bispo de casas claras para incomodar. Torre volta para E3 e aqui sem pressa de ser feliz, C5 é o fino da posição, na verdade é um dos únicos lances da posição, jogado ao toque. Aqui a gente vê um nível técnico, né, de preparo dos caras. C5 não é um lance muito fácil de você encontrar, não é muito natural, porque D por C5 foi jogado e você não pode nem recuperar o peão por conta da cravada. E agora rei F7 foi jogado, mantendo aqui o peão atacado. Wesley So vai jogando com um peão a menos. E aqui o lance foi jogado cavalo C3. Notem que não é fácil defender, segurar a rapadura aqui por conta do en passant, né? Então cavalo C3 prioriza o desenvolvimento, ataca alguns peões. E aqui o Wesley So segue com bispo por C5, meus amigos, atacando a torre. Não dá tempo de capturar esse peão. Torre D3 e agora tem 2 peões aqui atacados. O que fazer? D4 foi jogado pelo Wesley So. Não foi jogado. Por quê? Por conta de dama em H5 com cheque. Cuidado aqui, olha quem tá caindo, né? Então, por exemplo, aqui G6, você joga aqui. E aqui esse peão toma, simplesmente a dama sai do tabuleiro, meus amigos. Por isso a partida segue, uau, hein? Por isso a partida aqui segue com dama em E7. Olha o nível dos caras, atacando agora aqui a dama. O cavalo tá sobrecarregado. E aqui bispo E3 foi jogado. Notem que o tentador, dama toma, bispo toma e cavalo por A4, por exemplo, capturando aqui o peão. Bispo F5, aqui o Wesley So não está tão preocupado com a questão material, e sim com a atividade das peças. Tem um cavalo no canto, um belo par de bispos, com certeza é compensação aí pelo peão, né? Um rei aqui que tá tendo problema de checkmate na fileira do fundo. Então a gente vê que é bem sofisticado, né? Isso aí não é muito natural, não. É bem estudo mesmo dos caras, né? Uma questão bem técnica mesmo. E o MVL vai para o melhor lance da posição, que é bispo E3, então. E aqui D4 foi jogado pelo Wesley So, posição típica de partidas do MVL. Ele vai para esses malabarismos, segue com bispo por D4. Temos agora a dama toma, você tem que recuperar. E aqui o lance torre em E8 foi jogado. Meus amigos, que confusão é essa? Deixando o bispo indo para cima do cavalo para ter uma torre na 7ª horizontal. Cavalo C3, mantém o cavalo no jogo. Bispo toma, torre toma.
E aqui A3, o único lance da posição jogado pelo Wesley So, entregando mais um peão para criar realmente cacos de peão aqui pelo tabuleiro. Peão toma foi jogado. Wesley So jogando com 2 peões a menos. No entanto, um bispo forte contra... um bispo aqui num tabuleiro aberto pode ter um pouco mais de vantagem sobre o cavalo. E as torres já estão jogando fácil, o rei já está no jogo. Aqui ainda o MVL tem uns tempos a menos. Bispo F5 ataca o peão. E aqui, super lance do MVL, meus amigos. Cavalo D5, indo para cima das torres. Aqui nós temos o lance bispo por C2, jogado pelo Wesley So. Cara, a gente tá no lance 22. Eu arrisco dizer que o Wesley So tá no preparo ainda de abertura aqui. Porque, cara, ele joga um lance desse ao toque permitindo o duplo de cavalo. Porque agora essa torre tá em defesa. E agora a torre de A em D8 salva as 2 torres. Não dá tempo de tomar aqui porque você tá capturando lá. Por isso torre toma, temos aqui torre toma e cavalo por A6. E aqui o MVL continua com os 2 peões a mais. Mas o Wesley So segue agora com torre A8 atacando esse cavalo, que tem que fugir para a casa de B4, atacando o bispo, não dando tempo de tomar. E aqui bispo em F5, e a gente fica, mas cara, são 2 peões a menos. A4 foi jogado, torre por A4 recupera um dos peões. A3 foi jogado, e agora H5 aqui pelo Wesley So. F3, o MVL vai tentar trazer o rei G5, vai expandindo na ala do rei. Rei F2, H4, por enquanto o Wesley So vai restringindo aqui a movimentação na ala do rei. E o rei vem pro jogo, meus amigos. Se o MVL conseguir dar suporte aqui e começar a avançar esse peão, isso pode ser perigoso. Torre A5 foi jogado, temos aqui o lance rei D4. Olha com que velocidade o rei do francês vem chegando. Bispo D7, o melhor lance da posição. Cavalo manobra para casa de D3. Bispo C6 foi jogado, colocando pressão nessa diagonal. Temos o lance H3 impedindo que as pretas jogassem H3 e criassem cacos de peão. E aqui o lance rei E6, colocando um pouco mais de resistência para cima desse rei que não pode chegar, não pode avançar. Torre C1 foi jogado, bispo atacado. Rei D6 faz a proteção. Cavalo B2, meus amigos, o MVL tá jogando aqui igual uma máquina. Ele tá indo pra cima desse preparo do Wesley So. Não dá pra tomar o peão por conta de duplo de cavalo. Por isso, torre D5 com cheque. Essa história de ficar jogando com um peão a menos pode funcionar, mas o Wesley So vai ter que provar que ele consegue empatar aqui, né? Rei E3 foi jogado, torre E5 com cheque. O rei volta lá para F2. E aqui torre B5, ataca o cavalo. Cavalo C4 com cheque. Rei E7 mantém o rei próximo do seu exército. A partida segue com o lance torre E1 com cheque. Rei D7, cara. Um lance arriscado demais, porque o rei fica cortado. Cavalo em E3 promete ataques para cima dos peões. F5 restringe o salto do cavalo para G4, por enquanto o peão está protegido. E o cavalo vem para a casa de C4, prometendo novos ataques. Bispo D5 ataca o cavalo. A4, MVL não tira o cavalo, ataca a torre. Torre B4 ataca 2 peças, mas agora cavalo em E3, cara. O MVL cheio de acrobacias. Não dá tempo de capturar esse peão, porque tem muita gente atacada. Bispo E6 protege todo mundo, mas agora a torre A1 dá suporte para o peão avançar. Tá ficando estranho isso. Torre B2 com cheque, rei G1. E aqui, meus amigos, é tentador querer jogar um lance do tipo torre A2. No entanto, isso perde, porque o peão vai dar trabalho. Primeiro tá caindo aqui em F5, né? E agora esses peões aqui ficam vulneráveis. E tem um boi de piranha aqui, né? As peças pretas têm que ficar cuidando desse peão. E as brancas têm vantagem vencedora. Por isso você não pode jogar o tentador torre A2. Por isso torre E2 foi jogada atacando o cavalo. E aqui torre A3 faz a proteção. Olha essa super fortaleza. Cara, o Wesley So segue com o melhor lance. Até aqui eles estão jogando igual peixe, galera. Só o fino do fino. Máquinas dando como equilibrado, apesar do peão a menos. A5 dispara o peão. Rei B7 tenta parar esse peão que tá voando. A6 com cheque. Rei A7. E aqui torre C3. Caraca, como assim? Esse peão não pode ser capturado por conta de torre C6 com cheque. Ganhando peça e defendendo o cavalo. Olha isso, cara. O Wesley So deve estar desesperado aqui já. Segue com o lance rei B6. É muita maestria do francês.
Cavalo C2 continua não sendo possível tomar o peão de A6. Porque se você capturar o peão de A6, agora cavalo D4 dá um duplo. E por mais que você tenha cheque, o rei encosta para atacar. E por mais que você volte, torre C6 vai dar cheque. E o bispo vai cair, meus amigos. Que sequência maravilhosa aqui do MVL no limite. No limite, esse peão continua não podendo ser capturado. Torre D2 controla o salto do cavalo, mas agora temos o lance cavalo B4 protegendo o peão. Bispo D7 foi jogado pelo Wesley So, vai sobrevivendo do jeito que pode. Torre em A3 dá suporte para o peão avançar, mas aqui o Wesley So joga o fino, rei A7. O peão não vai a lugar nenhum. Torre E3 foi jogado, ameaçando agora colocar uma pressão gigantesca, uma vez que o rei está longe para proteger também esse exército. E aqui o único lance da posição seria rei B6, mas já começa a ser difícil de achar. Já são situações de corda bamba. O lance jogado foi torre D1 com cheque, já não é mais o fino, rei F2 é melhor, mas aqui mais ninguém tá achando o fino do fino. Por quê? Quanto menos peça a gente tem no xadrez, mais difícil é achar o melhor lance. Fica mais crítica a posição. É um paradoxo, né? Porque você fala, menos peça é mais fácil. Mas menos peça não significa que a complexidade é baixa. A complexidade de uma posição como essa é gigantesca, né? Um detalhe do detalhe, porque rei F2 é melhor que rei H2, né? Não é muito fácil de explicar. E é interessante que aqui realmente, mas pode mudar tudo. Né? É nessa fase da partida que um negocinho muda muito a avaliação, né? Rei H2 já não é o melhor, rei F2 segundo as máquinas era melhor. E agora, meus amigos, rei B6 é forçado, mas o filipino joga o G4, não é o fino. Aqui temos peão toma, peão toma, peão toma, bispo por G4. E cai numa posição que a gente fica falando, mas será que é possível progredir aqui de brancas? Torre E4 ataca o bispo volta para casa de C8 ameaçando o peão, e aqui torre por H4, meus amigos, e o ponto todo é que não dá para tomar esse peão, por conta de cavalo toma, e a gente cai no finalzinho, onde esse rei vai ficar cortado, se o rei encostar a torre só se distancia, e aqui rei e peão juntos vão para alegria, vai dar cheque, passa para cá, dá cheque, volta, avança, dá cheque, volta, avança, e depois na hora certa, com o rei aqui e o peão aqui, você vai trazer a torre, né? Ou via aqui, ou vai descer para cá e vai trazer a torre, e vai dar cobertura, pode até trazer para cá, né? E vai dar cobertura para tirar o rei e promover, vai ganhar, não dá mais tempo do rei chegar, né? Então você enjaula o rei, sobe com o rei com o peão, e no momento certo você traz a torre, e o rei tá longe demais para ajudar. Por isso, meus amigos, que situação pro Wesley So. Torre C1, Wesley So segue lutando. Torre F4 foi jogado rei B6, temos aqui torre F6 com cheque, rei B5, encosta em todo mundo. Não adianta disparar o peão, será? Na verdade, A7 aqui é um forte lance, não foi jogado. A7 seria uma ideia muito forte, mas ainda assim muito difícil de progredir. Porque você fala, torre A1 segura o peão. Mas aqui teria esse cavalo A6, né? E mesmo que se jogue um bispo B7, tem cavalo C7 aqui com cheque, jogando o rei para longe, e aqui você vai promover. E depois de bispo toma, teria cavalo toma, torre toma, e mais uma vez aqui a gente tem uma posição vencedora. Mas aqui não é fácil, tá? Esse final já não é fácil, porque você já não consegue mais cortar o rei aqui, né? Por exemplo, esse lance aqui não ganha. Só tem um lance que ganha aqui, né? Segundo as table bases, só tem um lance que ganha. E, pessoal, não é fácil. O lance que ganha aqui é torre H6. E não é muito natural, né? Não é muito natural entender por que esse lance ganha. Porque o rei vai vir, né? Mas, enfim, é um bom estudo que dá para fazer. Então, não seguiu dessa maneira, porque como a gente viu, não é fácil enxergar que esse final ganha com torre H6. Por isso a partida seguiu com torre aqui atacando o bispo, ainda assim um excelente lance. Rei B6 foi jogado por enquanto o bispo está defendido, o rei está segurando o avanço do peão. E não rei por cavalo, né, pessoal? Rei por cavalo, A7, good game aqui. Você não consegue mais segurar, né, uma posição como essa. As brancas vão promover aqui a força, né? Então, não tem mais o que fazer, realmente. Aqui você só promove. Por isso, meus amigos, rei B6 foi jogado e não capturando o cavalo, mantendo o rei aqui segurando a casa de A7. E agora temos o lance torre F4. O Wesley só vai se segurando do jeito que pode, joga com torre C5, G4 dispara o peão do outro lado. Aqui, na verdade, é difícil, começa umas linhas de computador. G4 é natural, mas agora, por incrível que pareça,
O Wesley So montou uma fortaleza de defesa contra 2 peões. Cara, é bizarro isso, é bizarro. Ele tava jogando com um peão a menos, já tava difícil. Ele tá com 2. E ainda assim, segundo as máquinas, se você puser uma máquina contra outra nessa posição, a máquina empata. Porque o rei controlou a casa de A7. O bispo tá de olho no peão, o cavalo não pode se mexer. A torre tá de olho nesse peão que tá atacado várias vezes. E por mais que seja possível trazer o rei, esse lance fino jogado pelo Wesley So é o que impossibilita que as brancas progridam, porque quando o rei tentar vir, você vai começar a dar cheque aqui no fundo. Vai dando cheque e uma hora captura esse peão. Mas aqui o MVL continua na luta. Segue com o lance torre E4. Rei B5 mantém ali o contato no cavalo. Rei H4 foi jogado cheque. O rei tenta vir, cheque de novo. O rei tenta vir. Que super lance, meus amigos. Aqui foi um erro da cheque, por incrível que pareça. O único lance da posição seria rei B6, meus amigos. Não é fácil a gente descobrir que esse lance está errado. A gente cai no final muito especial, aonde na verdade tem que permitir o rei chegar, cara. É muito difícil aqui esse final, tá? Então, cabe um grande estudo aqui. Mas vamos ver qual foi o problema. O Wesley So joga esse lance que parece muito forte, parece que o rei vai ter que ficar aqui defendendo o peão e aí você vai ficar fazendo perpétuo, mas o MVL pensa por um tempo aqui e vai pra esse lance, cara, que final brilhante. Ele faz o lance rei F6, cara. Esse lance é surreal, é muito brilhantismo. Porque agora, torre por G4 não é possível por conta de A7. Olha o fino do fino, meus amigos. E o bispo agora está sobrecarregado. Ou ele vai defender a torre, ou ele vai tentar parar a promoção. E se você pode querer tomar, mas aqui a promoção, ela ataca a torre e ataca também o bispo, né? Por mais que você consiga salvar aqui, por exemplo, e depois capturar o cavalo, tá caindo aqui o bispo e a gente tem um final. Ainda assim, muito difícil, de rei-dama contra rei-torre. Parece fácil, não é. Tenta jogar isso aqui contra o Stockfish. Não dá pra ganhar. Talvez você perca. Mas empatar é a grande probabilidade se você jogar isso aqui com o Stockfish. Você não vai conseguir ganhar, dificilmente você vai perder, a não ser que você faça um erro muito grosseiro. Mas é muito difícil. É um dos finais, pra mim, é o final mais difícil que existe, é esse. E eu já tentei ver vídeo pra aprender e tal. Não é que não existe um vídeo que ensina isso. Você vai precisar ver uma série de vídeos, 10, 15, 20... É como aprender um cubo mágico, assim. Existem milhões de situações, você tem que aprender todas. É uma ciência isso aqui, sério, sério. É uma ciência esse final. Eu ainda não consegui masterizar isso. Contra ser humano é mais fácil, tá, pessoal? Dá pra... Porque o ser humano vai... Mas contra a máquina, que joga perfeitamente, é muito difícil. Então, como a gente viu, esse lance se perde. Aqui o Wesley So vai pro lance bispo por G4, captura o peão. E agora, como é que faz? Só tem um lance, meus amigos, jogado ao toque pelo francês. Rei F7, ataca a torre. E agora, qual é o problema? A torre tá sobrecarregada, o peão, né, vai avançar. Se você tentar... Aqui vai mexer a torre, né? Mas não tem outra coisa aqui pra fazer. A torre tá atacada, se você deixar a torre aqui... Vou jogar esse, por exemplo, não funciona por conta de A7. Você vai tentar um cheque aqui, simplesmente o rei vem pra cá, controlando a casa de G8. Ah, vou dar mais um cheque pra cá, você vem pra cá. Vou dar mais um cheque, vem pra cá. E aí não tem mais, né? Aqui esse peão vai ser promovido. Sensacional, né? Não dá tempo de jogar um bispo F3 porque você vai promover pra dama. Cara, que espetáculo de final. Por isso, o Wesley So ainda segue na luta com torre D8. Cai aqui o bispo. Cara, ele fala, vou tentar segurar esse empate. Torre D1 foi jogado, rei vem pro jogo. Rei B6 se mantém ali segurando o avanço do peão. Mas depois de simplesmente torre G7, aqui o Wesley So faz as contas e abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Que partida foi essa, cara? O MVL jogou de uma maneira perfeita, cara. Perfeito. O Wesley So também. Foi uma batalha realmente épica, de titãs, assim, cara. Os caras jogaram num nível muito, muito, muito alto. Mas quando, né, cai naquelas finais complexos e junta, né, a complexidade do final com menos tempo no relógio, a gente teve essa situação aí, onde o Wesley So acabou cedendo aí às pressões do francês, né? Que partida espetacular, meus amigos! Bora dar uma olhada aqui, então, na classificação. Aqui, por enquanto, do torneio, a gente tem o Wesley So, meus amigos, junto com o Ian Duda com 1,5, que estão jogando, né? Que ainda estão jogando. Tá rolando agora aqui já a terceira rodada, tá? Então, é por isso que foi mexido ali o placar, né? Tem algumas partidas aqui rolando, tá bom?
E é isso, a gente segue acompanhando aqui esse torneio de 9 rodadas. Tá só no começo, tá rolando a terceira rodada aqui agora. Tá? Aqui a gente tem a agenda, vai até o dia 16 de maio. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!